Se você está com algum problema no seu celular da Xiaomi, seja reinicialização, travamentos, bugs na hora de abrir um aplicativo, simplesmente ele desliga do nada e diversas outras situações, bom pessoal, hoje eu trago aqui para vocês várias dicas e métodos que podem estar te ajudando a resolver este problema. E aliás, antes de começar esse vídeo eu gostaria de agradecer muito pelo feedback em alguns dos meus vídeos com essas dicas, desde quando eu tinha os meus Xiaomis, porque teve vídeos que praticamente deram 1 milhão de visualizações e eu agradeço muito pelo feedback. E hoje eu trago uma versão atualizada com problemas também relacionados ao que está acontecendo com alguns Xiaomis, mesmo hoje em dia, em 2024, e até mesmo no HyperOS, que é a nova versão dos aparelhos da Xiaomi. É um novo sistema que está chegando em alguns celulares da Xiaomi mais recentes, então por isso que essa dica pode ajudar você. Então seria legal se você pudesse deixar esse comentário com essa solução que você fez, porque assim pode estar ajudando outras pessoas e até mesmo contribuir para futuramente eu estar trazendo um outro vídeo, né? Então, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro método que eu separei aqui para vocês é o problema de cartão SD corrompido ou cartão SD muito lento. Muitas pessoas veem que o celular da Xiaomi suporta cartão de memória, porém essas pessoas acabam colocando cartões de memória falsificados, alguns até muito antigos que têm uma velocidade muito lenta. Isso acaba causando travamentos, reinicializações e outras coisas do tipo. Se você tiver com esses problemas, tente tirar o seu cartão de memória e usar o celular por um tempinho para ver se isso vai acontecer ou não. Eu já tive várias pessoas que conseguiram solucionar apenas de fazer isso, porque estavam com cartões com problemas ou cartões falsificados. Então, vale a pena você dar uma conferida e fazer o teste durante alguns dias para ver se isso vai ajudar a resolver o problema ou não. Mas essa dica do cartão de memória foi inscritos que me passaram e realmente ajudou muitas pessoas, então seria a primeira dica que eu indico você dar uma olhada. A segunda dica, pessoal, é muito simples, mas por incrível que pareça pode resolver, que é você desativar atualizações automáticas de sistema. A Xiaomi, como ela tem muitos aparelhos, às vezes acontece dela lançar uma versão de sistema, uma atualização, que acaba causando mais problemas do que trazendo soluções. Então eu já tive problemas assim quando eu tinha o meu Redmi Note, então por isso que eu falo para você, pode ser uma ideia interessante você desativar atualizações automáticas de sistema, principalmente se você tiver, se de repente você atualizar para uma versão que resolver esses problemas, vale a pena você ficar nela mesmo para não correr risco. A Xiaomi tem um histórico de ter atualizações bugadas, principalmente para os aparelhos de entrada, então por isso que vale a pena você desativar as atualizações automáticas, fazer o teste e ver se isso para de acontecer. Às vezes acontece simplesmente de chegar uma versão nova, então por isso que é muito interessante você só atualizar quando você tiver um certo relato aí se está funcionando ou não essa versão nova que chegou para o seu celular da Xiaomi. Outra dica que era bem difícil de saber realmente que estava acontecendo, mas foram vários inscritos que comentaram, que são as mensagens de operadora. Algumas operadoras têm o costume de trazer aquelas mensagens pop-up na tela que aparecem de baixo ali. O problema dessas mensagens é que muitas vezes ela aparece e você não consegue nem bloquear o celular. Então às vezes o seu celular está na mesa ali, de repente você nem está perto dele, aparece uma mensagem dessa e aí fica um tempão lá drenando bateria, às vezes até causa o celular a aquecer, porque ele fica com a tela ligada por muito tempo e reinicia por causa desse problema. Então por isso que vale a pena você desativar. Para você estar desativando isso é muito relativo às operadoras, seria um vídeo separado só para fazer isso, mas normalmente você tem que ou enviar uma mensagem ou entrar em contato com o operador e pedir para eles pararem de mandar essas notificações. Existem sites que você coloca o seu número lá, eles prometem bloquear. Então tem diversos métodos, eu não posso passar um em específico aqui nesse vídeo, e até porque seria um vídeo separado só para dizer isso, mas fique de olho nisso. Se você perceber que seu celular está travando ou reiniciando após chegar essas mensagens de operadora, fique de olho para ver se esse é o problema e assim você tenta solucionar com esses métodos que são bem básicos aí, mas pode te ajudar a resolver esse problema. Outra dica muito importante, que inclusive é que normalmente soluciona o problema da maioria das pessoas, principalmente quem tem celulares antigos da Xiaomi, é você pressionar repetidamente o botão Power. Então de repente você está com o seu celular ali, eu só não vou fazer isso aqui no meu agora, né? Mas você fica literalmente pressionando rapidamente, como se fosse assim, né? No caso, estou só simulando, mas você fica pressionando rapidamente. E aí, de repente, ele pode estar parando de travar e, de repente, já reiniciar, entrar na tela de loading da MIUI. Esse foi o problema que solucionou para mim, da maior parte do tempo, quando eu tinha o meu celular da Xiaomi, que era praticamente fazer isso. Ele começava a reiniciar, eu literalmente ficava apertando aqui. Não tem uma regra de quanto tempo você precisa
e nem de quantas vezes você precisa. Alguns, só de apertar algumas vezes já funciona, e tem outros que a pessoa passa 30 segundos, passa até 1 minuto apertando aqui os botões, no caso o botão Power, e aí o celular acaba voltando a funcionar. Então não tem uma regra específica, então por isso que você pode tentar fazer isso. Pressiona rapidamente o botão Power aí do seu celular da Xiaomi. Outra dica um tanto quanto obscura para muitas pessoas, mas que inclusive foi o problema de alguns inscritos que ajudou a resolver, foi alguns aplicativos causando reinicialização. Às vezes a pessoa entrava num aplicativo em específico, alguma coisa assim, e acabava reiniciando o celular. Isso daí, só se você perceber que está causando reinicialização após usar algum aplicativo em específico, após entrar diretamente no aplicativo ele já reiniciar ou travar, vale a pena você fazer esse teste e perceber se isso está sendo causado por causa de um aplicativo. Aí entra aquelas questões. Você pode estar resolvendo isso limpando o cache do aplicativo ou reiniciando ele. Então, são soluções para esse tipo de situação onde reinicia por causa de um aplicativo. Ou você, se caso nada disso solucionar, aí você vai ter que conviver com o aplicativo bugado ou até mesmo deixar de utilizar. Então, algumas pessoas já tiveram esse problema e algumas deixaram de usar aquele aplicativo, outras fizeram esses métodos de desinstalar e instalar novamente ou limpar o cache do aplicativo, e aí resolveu o problema para essas pessoas. Falando em aplicativos, galera, uma coisa que muita gente faz, até mesmo hoje em dia, é utilizar launchers de aplicativos, aqueles launchers de temas modificados. Isso era muito comum antigamente, quando não tinha lojinha de temas aí nos aparelhos, mas hoje em dia tem uma forma mais oficial e a Xiaomi disponibiliza uma versão que é muito boa, mas mesmo assim muitas pessoas acabam utilizando temas da Google Play. A pessoa lá procura tema do iPhone, tema de tal celular, instala em cima, e aí fica um aplicativo funcionando em cima do seu sistema para simular outro sistema, apenas visualmente, né? E isso acaba causando problemas. Eu tive isso no meu Redmi Note 8, teve um launcher que eu fui utilizar, ele acabou dando esse bug e aí depois eu nunca mais utilizei porque estava causando problemas no meu Xiaomi. Então vale a pena você ficar de olho se isso está acontecendo quando você tem aí um launcher rodando em cima do seu sistema original, tá bom, pessoal? E aí a solução é simplesmente parar de utilizar, mesmo que você goste muito do aplicativo, tá? Ou simplesmente fazer aquela sugestão anterior que eu falei para vocês, de limpar cache ou desinstalar o aplicativo para fazer esse teste se resolve o problema. Outro bug que eu também vi o pessoal relatando foi, ao utilizar 2 chips, o celular estava travando, até mesmo reinicializando ou ficando em loop infinito. No caso dessa solução, a pessoa voltou a utilizar um chip apenas e aí solucionou o problema, e algumas pessoas simplesmente formataram o celular e botaram os 2 chips para utilizar, no caso quem dependia muito dos 2 chips no celular, e aí também resolveu o problema, essa formatação, que inclusive já emendo com essa dica, que é a dica da formatação. Se caso nada resolver, nada adiantar, pessoal, a opção que normalmente resta é você formatar o seu celular para o padrão de fábrica. Às vezes algum problema muito grave aconteceu, alguma coisa do sistema corrompeu e causou isso, então a formatação pode solucionar esse problema porque vai voltar à versão original do aparelho com tudo limpo, então não vai correr esse risco de estar causando a reinicialização. Outra coisa que pode resolver esse problema é desativar RAM adicional. Alguns modelos estão vindo com esse negócio de você adicionar memória RAM, você pega a memória interna e converte em memória RAM, e algumas pessoas, quando ativam isso, esse recurso, acabam tendo problemas de travamentos e reinicialização. Então, se você tiver com algum desses problemas, após ativar esse modo de RAM adicional, simplesmente desativa e faça o teste para ver se resolve o problema. Outra dica também para finalizar aqui para vocês, que é um pouco diferente da dica do botão Power, é você apertar aqui, manter pressionado o volume down, o volume para baixo e o botão Power. Então você pega aqui esses botões, né? Aqui no caso eu estou mostrando com o meu celular da Samsung, mas é só para vocês terem uma ideia. Você pega aqui o botão Power e o botão de volume para baixo e mantém pressionado, ou você pode também fazer o teste de ficar pressionando eles repetidamente. Ou você apertando o botão de volume menos e power, entrava no modo de boot e aí funcionava, resolvia esse problema do loop infinito. Isso é um pouquinho relativo, eu não sei quais modelos utilizam esse padrão diferente. Normalmente é volume para baixo e o botão power na maioria dos aparelhos, não só da Xiaomi, ou alguma coisa assim, para ver se ele entra na tela de boot e resolve aí esse problema da reinicialização. Mas bem, pessoal, este daí foi o vídeo, algumas dicas, alguns métodos, e cabe a cada um testar para ver se resolve esses problemas de reinicializar, ou de travar a tela, ou de
diversas outras situações que podem estar causando inconsistência aí no sistema do seu celular, tá bom? Eu espero que alguma dessas dicas ajude, e se te ajudou, novamente eu peço que você comente aí, porque esse feedback ajuda muito aqui o canal e ajuda até mesmo outras pessoas saberem. Inclusive, comente aí qual método solucionou o problema no seu caso, para as pessoas saberem também que isso vai ajudar muito, não só eu, mas principalmente as pessoas que vão estar vendo esse vídeo também, procurando uma solução para o Xiaomi delas, né, pessoal? Mas no geral é isso, eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima. Fui!